Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Olha aí, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, que não se assenta na reunião dos zombadores, os críticos. Aqui a palavra de Deus nos dá advertência com 3 tipos de pessoas, que a palavra abençoado significa feliz, realizado, bem-sucedido, alegre. O texto diz que abençoado é o homem, que abençoado com felicidade é o homem que não segue conselhos de ímpios. O que são homens ímpios? Homens que não têm temor de Deus no coração. Existem pecadores, pessoas que vivem no pecado, mas ele teme a Deus, ele respeita, ele tem respeito. Por exemplo, eu já conheci homens que vivem no pecado, mas que gostam de fazer gracinha, mas eles respeitam quando se fala igreja, quando se fala homens de Deus, quando se fala, por exemplo, uma viúva, ele respeita. Agora, ímpio, o texto diz, olha, abençoado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Ímpio não, o homem ímpio, ele é mau, ele é de um coração ímpio, um coração maldoso. Ele não teme a Deus, não teme a ninguém, ele faz o mal, porque o coração dele é assim. O texto diz, não se deixa influenciar por conduta de pecadores. O que é a palavra pecador? É aquele que está afastado de Deus, que está distante de Deus, que vive na prática do pecado, que vive fazendo aquilo que desagrada a Deus, que desagrada o coração de Deus. Pecador é aquele que ele está fora do alvo, do caminho. Deus traçou um alvo para ele, Deus traçou um caminho para ele, mas ele está fora. Ele permitiu Satanás entrar no coração dele e ele vive uma vida fora daquilo que Deus projetou, planejou. E o texto diz, olha, nem se assenta na roda dos zombadores, dos críticos. Sabe, hoje o povo tem uma mania falando, olha, deixa eu te fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, toda crítica ela é crítica. Toda crítica ela tem o objetivo de te ofender. A pessoa chega para mim, por exemplo, deixa eu te fazer uma crítica para você. Você tá bonita assim, mas essa camisa não combinou com você. Quer dizer, de certa forma, está me ofendendo. Então não existe crítica positiva e negativa. Toda crítica, ela tem um caráter de certa forma atingir a pessoa. Você imagina, tem uma comida lá toda feita, olha, deixa eu te falar, chega para quem fez, deixa eu te dar um toque, uma crítica construtiva. A comida estava boa, mas está sem sal. Quer dizer, o final acabou com tudo. E o texto diz, olha, feliz o homem que não se assenta com esse. Então nós temos que ter cuidado com esses 3 tipos de pessoa. Mas eu quero pegar com você uma palavra aqui, ó. Diz o texto assim, ó. A parte B do texto diz o seguinte, ó. Com felicidade o homem que não segue os conselhos dos ímpios. A segunda parte, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Nessa parte aqui, essa parte do B, tem uma palavra muito forte, poderosa, uma palavra chamada influenciar. Vamos falar comigo? Diga influenciar.
Diga bem forte, diga influenciar. Diga para o teu irmão da direita, da esquerda, diga influenciar. Olha para o teu irmão da frente, da trás, bate a mão nas costinhas dele, diga influenciar. O que é influenciar? Se você digitar essa palavra, ou perguntar o significado da palavra influenciar, jogue essa palavra aí para mim, por favor. Influenciar significa o poder de exercer ação sobre algo ou sobre alguém. O poder, o que é a palavra influenciar? É o poder de você exercer uma ação sobre alguém. Eu me lembro que uma vez eu estava em um local para comer, tinha uma mesa na frente e a comida estava ali e ninguém levantava. Aí eu falei, uai, está ali para comer? Então eu fui lá na mesa e peguei. Quando eu me levantei para pegar, outros seguiram atrás. Isso é o poder de influência. Você faz algo e outros, através da sua ação, eles fazem. Através da sua ação, eles te seguem. Se você olhar o significado da palavra influência, significa a capacidade de exercer poder de influência sobre algo ou alguém. É você afetar a vida de uma pessoa. Você afetar o comportamento, a conduta de alguém. Hoje no mundo digital nós temos muito. No mundo das internets aí os tal dos influencers. E são engraçados. São pessoas que querem influenciar pessoas. Por exemplo, há pouco tempo eu vi alguém querendo influenciar casamento. Mas nem casado não era. Você vê alguém que quer influenciar alguém a abrir uma empresa que ele nunca abriu uma empresa. Ele quer influenciar alguém a ter êxito na vida e ele nunca teve. Então, o que é influenciar? Essa palavra influenciar, ela é muito usada no mundo de hoje. Mas, no mundo antigo, desde os anos passados, essa palavra não é nova. Por exemplo, os gregos, os chineses, os egípcios, eles estudaram muito a influência dos astros sobre a terra, sobre o curso da terra e sobre as pessoas. Os gregos dedicavam, os egípcios, os chineses, eles dedicaram anos estudando os astros, que seriam as estrelas, o sol, a lua, o poder que a lua exerce sobre a terra, o poder que o sol exerce sobre a terra, o poder dos astros sobre a terra. Daí que surgiu a chamada ciência da astrologia, que alguns acham que é signos. Não, a astrologia é que estuda os astros, o poder que eles exercem sobre a terra. Se você conversar com os mais antigos, você vai ver que, por exemplo, tem época que, anos atrás, os caçadores não saíam para caçar em determinadas luas. Embora eles não caçavam na lua, caçavam na terra. Mas eles sabiam que em determinadas luas, estações da lua, não se achava as caças. Os pescadores antigos sabiam que em determinadas luas não adiantava ir pescar, porque não pescava. E como é que eles descobriram isso? Observando os astros. Se você observar, os antigos, eles observavam sobre o poder dos astros sobre a agricultura. Eles não plantavam em determinadas épocas dos anos. Aqui tem alguns irmãos que parecem uma enciclopédia.
Irmã Teresa faz assim. A irmã Teresa, aquela senhorinha lá, cabecinha branca, viveu anos e anos na roça. Vai conversar com ela, parece uma enciclopédia. Ela fala, ó, se você cortar o cabelo em determinada época, se você cortar o cabelo na lua cheia, teu cabelo dá uma renovada. Se você cortar o cabelo na lua minguante, ele raleia. Eu acho que por isso que o meu raleou. Se você cortar na lua crescente, e aí a gente pensa, isso é bobagem, né? Não. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 2, aliás, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 13, 14, 15 e 16, diz o seguinte: criou Deus 2 astros para governar a terra. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E diz o texto que Deus criou eles para governar a terra. Quer dizer, eles têm poder, eles exercem. Se você for no mar, existem determinadas fases da lua, que o mar está cheio. Determinada fase, o mar recua. Porque isso é algo, palavra. Deus diz, criou Deus 2 astros, que eles governam o dia, que eles governam as estações do ano, que eles governem, influenciem. Tenta plantar fora da estação da chuva para você ver. Tem o tempo certo de plantar. Então essa ciência da influência, isso não é algo novo, é algo antigo, e queira você ou não, existe. Pega aí uma rama de mandioca e pergunta aí qual é a lua errada para plantar, e planta ela, que você vai ver, a mandioca endurece, fica aquele trem que não cozinha. Agora planta na lua certa para você ver. Quem gosta de pescar aqui, gente, caçar não pode, né? Porque senão vai ter problema. Se eu perguntar quem gosta de caçar, mas pescar, sai para pescar. Você recebe um calendário, a lua boa para pescar. Sai na lua errada para você pescar, só vai pegar muriçoca. Única coisa que você vai ter é sair fora. Aí você fala, não, isso não existe. Existe a influência. Agora, trazendo para nós, homens, sermos influenciados por pecadores, sermos influenciados por conduta, por comportamento. Nós, por exemplo, nós muitas das vezes somos influenciados por condutas erradas e seguimos. Sabemos que é errado. Se você olhar no livro de Gênesis, conta a história de 2 homens, Abraão e Ló. A Bíblia diz que chegou em um determinado momento que eles se separaram. Ló olhou para Sodoma, e a Bíblia diz que Sodoma era uma cidade pecadora, era uma cidade que não temia Deus, era uma cidade de um povo mau e pecador. E a Bíblia diz que Ló foi mudando as suas tendas, até chegar a Sodoma. E ele habitou dentro da cidade de Sodoma. E a conduta imoral daquele povo era terrível. Aquele povo tinha uma conduta indecente, imoral, cheio de princípios indecentes e imoral. Qual foi o resultado? Ló dormiu com as suas 2 filhas. Ele dormiu com as suas 2 filhas, engravidou as 2 filhas, e Ló nunca pediu perdão por isso. Ló nunca se arrependeu por isso. Ló nunca consertou. O que aconteceu com Ló? Ele era um homem que andava com Abraão, o homem da fé.
Ele era um homem que caminhava com um amigo de Deus. E de repente aquele homem foi influenciado por uma cidade. Foi influenciado por uma conduta. E ele fez. E quantas as vezes nós somos influenciados? Às vezes nós não percebemos o poder direto e indireto da influência que outros têm sobre nós. Palavra. Às vezes a gente pega algumas palavreados, alguns giras. De onde é que veio esse palavreado? Me lembro que há pouco tempo atrás saiu um tal de Bill, que todo mundo, olha aí Bill, cuidado Bill, um trem mais sem graça, mais esquisito, e todo mundo falando, olha aí Bill, olha aí Bill, olha aí Bill. E muitas das vezes nós, há pouco tempo atrás saiu um outro aí, recebe aí, e todo mundo recebe aí. Por que nós fazemos isso? É porque de certa forma aquilo nos influenciou e nós passamos a praticar. Roupa. Alguém lança uma roupa. Aí o que eles fazem? Eles pegam um influencer, uma pessoa que tem os seus seguidores na internet, e aquela pessoa recebe por isso, aí ele entra lá na loja, olha aqui, que camisa, e os outros vão atrás. Eu estou vestindo essa camisa por quê? Porque fulano vestiu. Eu estou comendo essa comida porque o ciclano comeu. Eu estou entrando nessa loja porque essa é a marca do fulano. E nós somos influenciados. Agora, quem está nos influenciando? Quem é a pessoa que nos influencia? Qual é o caráter dessa pessoa? Qual é a conduta, o comportamento dessa pessoa? Quem é essa pessoa que nos influencia? O ser humano, ele é um ser influenciado. Ele é um ser que ele absolve. Nós absolvemos, às vezes perceptível, ou às vezes até sem perceber, nós absolvemos. E muitas das vezes nós absolvemos as coisas e não questionamos. Uma coisa que o ser humano precisa ter é um chamado senso de questionamento. Epa, peraí, esse negócio aí, ei, isso aqui, a gente precisa ligar o senso de questionamentos. E a palavra de Deus nos mostra algumas pessoas que foram influenciados e a vida deles foram transformadas. O primeiro homem que eu quero citar, que foi transformado, que ele foi influenciado nada menos por um homem chamado Jesus. Lucas capítulo 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era um homem cobrador de imposto. E naquela época, um cobrador de imposto, ele não era visto com os bons olhos. Primeiro, porque ele trabalhava para o governo romano para cobrar imposto dos seus irmãos. O Império Romano dominava sobre o povo judeu, e o povo judeu estava escravo, e agora eles tinham próprios patrícios cobrando imposto deles. Então eles eram vistos como traidores da pátria. Segundo, eles eram vistos também com mau olho, porque eles extorquiam dinheiros, eles cobravam indevidamente, eles mandavam prender, olha, fulano não pagou o seu imposto, prende, saqueavam. E Zaqueu, ele não era visto com os bons olhos por ninguém. O povo da cidade de Jericó
não via Zaqueu com os bons olhos, não olhava ele com os bons olhos. E um dia Zaqueu, ele desejou ver Jesus, e ele saiu da sua casa para ver Jesus. E a Bíblia diz que, no entanto, as pessoas não permitiram Zaqueu chegar. Era ele pequeno e todo mundo olhava, não, é Zaqueu, empurra para lá, não facilita. Esse homem é um homem que vive extorquindo o povo, é um homem que vive aí traindo seus irmãos, e o povo não facilitou. E Zaqueu, ele olhou e ele disse, olha, Jesus vai passar por este local. E ele correu e subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele queria olhar Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega diante daquela árvore, ele olha para cima e Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus disse, Zaqueu, vem para cá, desce, porque convém que eu entre na sua casa. Agora, o nome Zaqueu significa puro e justo. O nome Zaqueu significa um homem justo, um homem puro. No entanto, um homem justo e puro estava fazendo algo que não devia. Um homem puro e justo estava tendo um tipo de vida que não devia, que não era dele. No entanto, Jesus olha para ele e disse, ei, homem justo, vem cá. Jesus viu em Zaqueu algo que nem mesmo Zaqueu conseguiu enxergar. Zaqueu, ele tinha perdido a visão de quem era ele. Quem era Zaqueu? Homem justo, homem puro. E agora como Zaqueu estava vivendo? Pecador, cobrador de imposto. Muitas das vezes nós somos assim. Quem nós somos? E o que nos influencia a viver uma vida que não é compatível quem nós somos? Momento cultura de cinema. Assiste um filme chamado Rei Leão. Tem um momento que, se eu não me engano, chama Scarpa, o leão lá, o leão bandido. E ele monta uma armadilha para matar Mufasa, o rei. E na armadilha que ele monta, ele envolve o filho de Mufasa. E quando o rei morre, ele chega para o leão, o filho, e disse, viu o que você fez? Você matou teu pai. Nossa, olha o que você fez. Você matou teu pai. Todo mundo vai olhar para você e dizer que você é isso. E o leão, o príncipe, fugiu. E o príncipe encontrou dois Timão e Pumba. Timão e Pumba, né? E esse Timão e Pumba, quando viu o leão, falou assim, ele vai nos comer. Você sabe o que é leão? Leão é carnívoro. Leão é predador. E eles tiveram uma ideia. Ele disse, não, nós vamos moldar o coração dele. Nós vamos transformar o caráter dele, a natureza dele. E ensinou o leão a comer inseto. Ensinou o leão a comer, como ele mesmo diz no filme, grude. E o caçador, o príncipe, o rei da selva, estava vivendo comendo grude. Por que ele estava vivendo comendo grude? Porque o estado dele foi influenciado. A natureza dele foi influenciada por Timão e Pumba. E muitas das vezes nós temos Timão e Pumba ao nosso lado. Pessoas que nos influenciam a vivermos de forma contrária àquilo que nós somos.
Zaqueu era um homem puro. Zaqueu era um homem justo. Mas ele estava vivendo de forma impura e injusta. E Jesus chega para ele e disse: Zaqueu. Naquele momento que Jesus disse Zaqueu, desmonta Zaqueu. Porque Jesus lembrou Zaqueu de quem ele era. Ele já esquecia quem era o seu nome. Zaqueu não era chamado pelo nome Zaqueu. Ele era conhecido como publicano, cobrador de imposto. Quando as pessoas viam ele, diz: lá vai o publicano. Lá vai o publicano. Irmãos, quando alguém te chama por apelido, e você está no meio de um grupo e alguém te chama pelo teu nome, você não responde, porque você está tão acostumado com o teu apelido. Você está tão acostumado com o rótulo, que rotularam você, que você não reage. Você não reage. Eu estava me lembrando de um local, aí um almoço, que eu quero voltar lá, ô casa abençoada. E aí tinha alguém que ele é conhecido como Manim. Aí eu perguntei: qual o teu nome? Não, eu não sou, ninguém me conhece pelo nome, todo mundo me chama de Manim, me chama de Manim. Quando alguém me chama pelo meu nome, eu chego a estranhar. Nós somos desse jeito. Quando os Pumba e os Timão nos rotula, a gente começa a viver uma vida de acordo com aquilo que nós não somos. Começamos a ter comportamentos, condutas, ações que não diz quem nós somos, que não diz quem sou eu. O leão estava tendo uma conduta que não demonstrava quem era ele, que não demonstrava o que ele representava. E foi preciso um macaco fazer uma sessão de terapia com ele, de cura. O macaco chamou ele para uma sessão: me segue, e levou ele lá, na água, para ele ver o seu espelho. Quando ele viu o seu espelho, a ficha caiu. Quando Jesus disse para Zaqueu: desce daí, aquilo foi um estralo na mente de Zaqueu. Epa, eu sou um homem justo. Epa, eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem bom. E ele correu, abriu a porta da sua casa. E Jesus entra. E Jesus senta. E Jesus começa a conversar com Zaqueu. Jesus começa a falar com Zaqueu. Aí o texto diz o seguinte: Zaqueu se colocou de pé. Ele tomou uma posição, uma atitude. Ele se levantou. Ele disse: deixa de ser publicano, deixa de ser pecador, deixa de viver aquela vida errada. Eu quero viver aquilo que Deus planejou para mim. O meu nome é puro. Eu sou um homem justo. Eu sou um homem bom. Eu sou um homem diferente. Eu não sou pecador mais. E ele se coloca de pé. E ele chama Jesus e dizendo: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece a autoridade dele como Cristo. Ele disse: Senhor, eu resolvo fazer algo. Jesus não pediu. Ele disse: eu resolvo algo. Eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Jesus não mandou. Mas Zaqueu disse: quem eu sou? Eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem justo. Eu sou um homem limpo. E eu resolvo compartilhar a metade do que eu tenho aos pobres. Naquele dia, muitos pobres na cidade de Jericó tiveram comida na sua casa. Muitos os necessitados na cidade de Jericó tiveram suprido as suas necessidades
Porque um homem foi influenciado por Jesus. Um homem foi influenciado pelo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: olha, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Daí você imagina o que esse homem tinha. E ele disse: Senhor, e eu faço mais algo. A quem eu causei dano, a quem eu causei prejuízo, a quem eu causei ferida, eu vou restituir 4 vezes mais. Agora você imagina o poder da influência. Jesus não falou nenhuma palavra para Zaqueu. A única coisa que Jesus fez é chamá-lo pelo nome. Mas o chamar pelo nome lembrou de quem ele era. O entrar na casa lembrou de quem ele era. E muitas das vezes nós temos sido influenciado por pessoas, influenciado por gentes, e nós estamos vivendo algo que Deus nunca planejou para você, Deus nunca projetou, mas nós estamos sendo influenciados. Nós precisamos aprender algo. Jesus disse: eu sou, Jesus falando, nós somos a luz deste mundo. A luz, ela influencia. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando o sol começa a nascer, os animais noturnos vão embora. Os peixes noturnos procuram suas locas. Os animais da noite se escondem, porque a luz chegou. Assim somos nós. Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue não anda em trevas. Jesus disse: eu sou o sal, nós somos o sal. Jesus usa 2 palavras definidas para dizer quem nós somos. Somos sal e somos luz. Você não consegue influenciar o sal. É o sal que influencia os alimentos. A carne não consegue mudar o sabor do sal, mas o sal muda o sabor da carne. As verduras não conseguem mudar o sabor do sal, mas o sal muda o sabor das verduras. O feijão não consegue mudar o sabor do sal, mas o sal muda. Você é sal ou você é feijão? Você é sal ou você é chuchu? Você é sal ou não? A luz, ela influencia o ambiente. A luz ilumina o ambiente. A luz transforma o ambiente. Nós somos luz ou não, irmãos? Queridos, muitas das vezes nós nos deixamos levar com tanta facilidade. Qualquer Zé Ninguém da vida, a gente está seguindo eles, irmãos. Qualquer pessoa, quando você olha para ele, o que tem para te dar, o que tem para te oferecer, e você está seguindo. Meus amados, quem você é? Você é sal. Lembra-te de quem você é, querido. Lembra de quem nós somos. Jesus olhou para aquele homem e disse: Zaqueu, lembra-te de quem você é, Zaqueu. Você é justo. Você é íntegro. Você não é o que você está vivendo. Você não é o que você está demonstrando. Volta à origem. Volta a ser quem você
Você é um homem justo. E assim, nós vamos olhando na Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 1. Daniel não se deixou ser influenciado por Babilônia. Daniel estava na Babilônia, o império mais perverso, o império mais maldoso, ao ponto que o próprio Deus disse para Nabucodonosor: você mata quem você quiser e você deixa viver quem você quiser. Você levanta quem você quiser e você abate quem você quiser. E Daniel vivendo num império tão terrível, tão porco, tão imundo, mas Daniel influenciou a Babilônia. Daniel impactou reis, impactou jovens, ao ponto que Sadraque, Mesaque e Abednego seguiram Daniel. Daniel não se deixou ser levado pelo glamour, não se deixou levado pelo ambiente, mas Daniel foi um príncipe, foi um homem íntegro. Você olha para Pedro, Jesus entra no barco de Pedro, Jesus faz tudo, e a Bíblia diz que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Pedro foi influenciado pela pessoa de Jesus, que ele deixa tudo, ele abandona tudo que ele era, ele abandona. Irmãos, Pedro estava no ápice da vida financeira dele, teve a maior pescaria que ele teve na vida, mas por causa de um homem, ele deixou tudo e seguiu aquele homem para ser ensinado, discipulado, ser adestrado por aquele homem. A pergunta que eu encerro é: você é quem? Nessa chamada massa de manobra, você está sendo influenciado, irmãos? Você é sal? Você é luz? Ou você está se deixando ser levado? Você está se deixando levar, irmãos? Você está se deixando? Eu vi uma moça, ela dizendo algo. Essa moça disse: olha, eu nunca beijei, eu nunca namorei com ninguém. Eu me guardo para o meu esposo. E às vezes as pessoas que estão ao meu redor dizem: você é quadrada, você não para, curta a vida. Irmãos, quando uma moça que já teve relacionamentos, ou um rapaz que já teve relacionamentos, eles casam, eles trazem aqui dentro. O nosso cérebro tem dois funcionamentos. Um chama memória e outro chama-se imaginação. Memória é tudo que está aqui dentro, tudo que aconteceu, tudo que se passou conosco. O nosso cérebro armazena. E de vez em quando o nosso cérebro desencadeia, abre uma janela e começa a trazer à memória tudo o que vivemos, tudo o que passamos, tudo o que nos aconteceu. Nós precisamos. Quando eu vi uma moça falando isso, falei: meu Deus, que coisa bonita. Eu vou me guardar para aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me reservar para aquilo que Deus tem para mim. Aí o mundo de hoje disse: olha, isso é quadradice. Isso é tapado. Isso está fora de moda. O que está na moda, isso é isto. Isso
é ser influenciado, é se deixar viver pela moda, se deixar andar pelos costumes, se deixar andar pelos padrões. A Bíblia disse: não vos conformeis com os padrões, os costumes deste mundo. Transforma a sua forma de pensar, transforma a sua maneira de pensar. Por que a Bíblia manda transformar a mente? Porque a mente, os nossos pensamentos, são responsáveis pela nossa conduta, a nossa forma de agir. E hoje em dia nós estamos enchendo a nossa cabeça de muita coisa. Estamos sendo influenciados por pessoas. Irmãos, quem você é, querido? Um pai passa 20 anos ensinando uma pessoa, 30 anos. Aí vem um timão da vida, vem um pumba da vida e bota algo no ouvido e a pessoa vai e faz. Irmão, quem você é, querido? Quem você é? Você imagina, 30 anos da sua vida, aí vem e joga na tua cabeça algo e você vai e anda. Você precisa aprender, avaliar, questionar o que tem sido lançado na tua cabeça, o que tem sido plantado na tua cabeça. Quando Jesus falou do nosso coração, Jesus disse que o nosso coração é como uma terra, e é lançado sementes no nosso coração. O tempo todo estão te lançando sementes. Antigamente, era revista, jornais, música. Hoje não. Grande parte das pessoas estão sendo influenciadas aqui. Irmãos, você é sal, querido. Você é sal. Seja quem você é. Seja o que Deus projetou para você. Quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, ele disse: olha, por que você está vivendo dessa forma, homem? Por que você está vivendo de uma forma pecadora? Você não é pecador, Zaqueu. Você não é o que você está vivendo. Você precisa se levantar. Nós precisamos ter muito cuidado, sermos mais seletivos, sermos mais cautelosos com aquilo que nós estamos seguindo, sermos mais cautelosos da forma como estamos vivendo. Se você quer ser influenciado, deixe ser influenciado por essa palavra. Deixa ela entrar dentro de você, moldar o teu casamento, moldar as tuas finanças, moldar a tua vida. Esta palavra aqui, ela vai te conduzir à vida eterna. Ela vai mudar a tua vida. Ela vai implantar dentro do teu coração valores eternos. Valores que vão te dar a eternidade, uma vida bem melhor. Deixe ela sim entrar na tua vida. Amém? Fica de pé e nós vamos orar.